Boa noite, igreja. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Convido-os a abrirem suas Bíblias juntamente comigo em Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos dar uma vista panorâmica, ou seja, uma leitura panorâmica no livro de Gálatas, mas eu queria iniciar a nossa leitura em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza ou mansidão, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. Peço que você também leia comigo versículo 13 do capítulo 5. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade vos torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Versículo 14. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Versículo 15. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então, cuidado para não acabarem se matando. Versículo 1 do capítulo 5. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Convido a você a virar a página da sua folha, se a sua for igual à minha, para você ler o versículo 24 do capítulo 5. E a gente vai até o 26. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, continue também a controlar a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, e nem ter inveja uns dos outros. Versículo do capítulo 6, versículo 8. Versículo 7 diz assim: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isso também colherá. Versículo 8. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. E por último, final, o versículo 10, do mesmo capítulo 6. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família. Quando nós decidimos trabalhar esse tema sobre fruto do Espírito e ver as particularidades do fruto do Espírito, domingo passado, o pastor Tarcílio falou sobre a alegria, e para mim ficou a paz. Eu já lembrei
Eu trabalhava no acampamento e eu cuidava da rádio, né? Por isso que eu gosto de uma latinha, como diz os porto-alegrenses. E sempre a gente estava dando aviso e eu já lembrei de uma frase que eu sempre falava: se você necessita de paz, se você quer paz, paz, picaretas, nós temos ali na Celaria São José. De cavalo ou a pé, estamos sempre a servi-lo. Certo que era uma brincadeira, mas se nós olharmos ao nosso redor, nós percebemos que, não somente ao nosso redor, mas nós também, como seres humanos, queremos paz. Queremos estar de bem com o outro, com as pessoas que convivem conosco, que fazem parte do nosso relacionamento. Mas é incrível, se você der uma olhada nos noticiários da internet e noticiários impressos, você vai ver que o mundo está em guerra. Que a guerra reina entre os humanos. E é interessante que o próprio Paulo falou: vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem essa liberdade para dar motivo para que vocês ajam um com o outro como animais selvagens. Animais domésticos, quando estão brigando, já é uma coisa trágica. Eu não sei quantos de vocês já teve cachorro, e você está ali com a coleira, levando ele, sorridente, contente, feliz, passeando pelas verdes campinas do seu bairro, eis que você encontra um outro cachorro. É trágico quando o seu outro cachorro quer agredir o outro, aquele negócio, se encontra então uma dona apavorada, é aquela gritaria. Isso porque é cachorro e é animal doméstico. Imagina animais selvagens. Dá para imaginar que dentro de uma comunidade, e que Paulo foi o fundador dessa comunidade, dá para imaginar que aqueles irmãos estavam tendo atitudes um para com o outro, comparado a animais selvagens. Hoje de manhã foi falado, e a gente lê muito, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu acho que o problema muitas vezes, não estou negando isso, não está da porta para fora da igreja, mas sim está da porta para dentro da igreja. Porque somos um bando de pecadores, e muitos já compararam a igreja como a Arca de Noé. Nós ouvimos falar sobre a Arca de Noé, mas conviver com o cheiro e com o outro, com o cheiro do outro, é difícil. Você já foi no zoológico? E é amplo. Imagina numa arca, toda aquela bicharada junto. Somos pecadores resgatados pela graça de Deus.